6h07. Muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, para todo o país, pela rede Jovem Pan News, também aqui no YouTube. A nossa transmissão com imagens não para, aqui no canal Jovem Pan News. Hoje, quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro endossa as críticas do filho Carlos Bolsonaro contra Gustavo Bebiano e pede que a Polícia Federal investigue o caso. Em entrevista a uma rede de televisão, Bolsonaro disse que se o ministro da Secretaria-Geral da Presidência estiver envolvido no uso de candidatos do PSL como laranjas na campanha eleitoral de 2018, ele deverá sair da equipe. Bolsonaro também garantiu que não conversou diretamente com Bebiano. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Senador Omar Aziz, do PSD, assume o comando da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, fazendo críticas ao governo. Levi Guimarães. Pelo colegiado, deve passar grande parte das propostas enviadas pela equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a criminalização da homofobia. As ações em pauta querem criminalizar todas as formas de ofensas, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, a esposa e o filho viram réus por lavagem de dinheiro na Lava Jato. O contador da família também virou réu no mesmo processo. A OMS emite comunicado que prevê nova onda de febre amarela no Brasil. Natasha Mazaro. A organização reforçou as recomendações da vacina contra a doença a estrangeiros que pretendem viajar para o país. Mais de 164 toneladas de frango in natura da Perdigão terão que ser recolhidas por risco de contaminação por salmonela. A Justiça dos Estados Unidos revela que ex-chefe da campanha de Donald Trump mentiu sobre suposto conluio com a Rússia. Paul Manafort perderá o direito a benefício por ter mentido a investigadores em delação premiada. São destaques desta quinta-feira no ar, o Jornal da Manhã, segunda edição. Bom, eu lembro que você também participa da programação da Jovem Pan. Você pode comentar as notícias do dia, mande mensagens para o nosso WhatsApp, sempre aberto para você. O nosso número é 11, prefixo de São Paulo, 931170620. Se você ainda não adicionou, coloque aí na agenda do seu celular, coloque nos seus contatos, 931170620. Esse é o WhatsApp da Jovem Pan. Grave mensagens em vídeo pra gente, um vídeo curto com o celular colocado deitado, colocado na horizontal. Você grava com 30 segundinhos, dando o seu nome, a cidade de onde você fala, e pode comentar, fique à vontade para falar sobre os assuntos de hoje, as notícias do dia. Daqui a pouquinho a gente traz ao ar algumas das mensagens. É sempre muito mais legal quando você também participa aqui da programação da Jovem Pan. E a gente abre a edição de hoje falando sobre as movimentações do governo. Depois da alta em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. É para lá que a gente vai agora. Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta aqui a Brasília depois de ter ficado internado por 17 dias em São Paulo. Ele desembarcou na base aérea aqui da capital federal na tarde de ontem, onde foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão e também pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno. Bolsonaro veio direto aqui para o Palácio da Alvorada. Ontem, o presidente recebeu apenas alguns ministros e auxiliares. Segundo o porta-voz da presidência, Rego Barros, será o próprio Bolsonaro que vai avaliar o momento de voltar ao trabalho e fechar o texto da reforma da Previdência. Ele ainda passará por um período de descanso, mas ao longo desse período ele terá a capacidade de autoavaliar-se e, a partir desta autoavaliação, perceber se é possível debruçar-se de pronto sobre esta questão. Naturalmente, ele está muito preocupado e entende que o timing precisa ser considerado nessas avaliações. A pressão é grande para que o presidente defina logo os pontos mais polêmicos da reforma. A Casa Civil já sinalizou aos ministros que a proposta ela deve ser apresentada na semana que vem, entre os dias 19 e 20, ao Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes, que tem sido aí pressionado pela permanência de incentivos fiscais e subsídios no país, aproveitou um evento ontem aqui em Brasília para criticar quem chega só com pedidos. Segundo ele, prática que quebrou o país. Por isso agora,
Paulo Guedes afirma que é preciso ter em mente não o que o governo pode fazer, e sim o que você pode fazer pelo país. O governo não pode ser uma máquina de transferência perversa de renda, seja através da Previdência Social, seja através dos impostos, dos subsídios. Nós temos que ser uma sociedade que faça transferências legítimas de renda, que atenda aos menos favorecidos. E se nós não formos eficientes, se houver um desperdício enorme de recursos aqui em Brasília, o dinheiro não chega lá embaixo, que é onde o povo está. O povo vive nos municípios. Num aceno ao Tribunal de Contas da União, Paulo Guedes, ele disse que hoje o trabalho é de cooperação. O TCU, segundo ele, ajuda a União ao controlar e corrigir o Executivo quando ele está errado. Diante da situação de vários estados que hoje estão quebrados e buscam ajuda aqui do governo federal, o ministro disse que isso só acontece por conta da falta de controle dos tribunais de contas estaduais, que precisam ser mais rigorosos para evitar que outros estados também estourem seus orçamentos. De Brasília, Luciana Verdolim. E está sendo velado agora no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o corpo de Bibi Ferreira. Ela morreu ontem, aos 96 anos. Natasha Mazaro. Bibi Ferreira, a grande diva do teatro musical brasileiro, morreu no início da tarde desta quarta-feira, aos 96 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A atriz, cantora, dançarina e diretora estava em casa no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. No ano passado, ela enfrentou uma série de problemas de saúde e chegou a ser internada. Em setembro de 2018, Bibi Ferreira anunciou sua aposentadoria dos palcos, após 77 anos de carreira. Abigail Izquierdo Ferreira nasceu no dia 1º de julho de 1922, no Rio de Janeiro. Filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Izquierdo, Bibi estreou nos palcos com pouco mais de 20 dias de vida na peça Manhãs do Sol, substituindo uma boneca que havia desaparecido horas antes do espetáculo. Desde então, o palco foi a sua segunda casa. Ao longo da carreira, Bibi Ferreira fez filmes, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows. Ela foi uma das primeiras mulheres a comandar um teatro no país. Ganhou o mundo, dirigiu peças em Portugal por 4 anos. Em 1983, fez muito sucesso no espetáculo Piaf, a vida de uma estrela da canção, interpretando a cantora francesa. O trabalho minucioso e a semelhança com Edith Piaf fizeram com que Bibi recebesse vários prêmios e ficasse 6 anos em cartaz com a peça. Na década de 90, ela comemorou 50 anos de carreira com o Bibi in Concert. Em 2013, levou o espetáculo para Nova York e se apresentou na Broadway pela primeira vez. Quem é você que não sabe o que diz? Deus do céu, que palpite feliz. Quem é você que não sabe o que diz? No dia 10 de setembro de 2018, em um comunicado nas redes sociais, Bibi Ferreira anunciou seu afastamento dos palcos. Na nota, ela disse: "Nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com a minha carreira. Me orgulho de tudo que fiz." A confirmação da morte de Bibi Ferreira foi feita pela única filha, Tereza Cristina. O velório será nesta quinta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10 horas da manhã até as 3 da tarde. O PIB brasileiro crescerá até 2% nesse ano. É o que acreditam 69% dos 560 dirigentes de empresas integrantes da Câmara Americana de Comércio no Brasil. A ANCHA, a alta é a menor que a prevista por analistas de mercado, de 2,5%, segundo o boletim Focus do Banco Central. Para os outros 30% dos entrevistados, o crescimento do PIB nacional será maior que 2% em 2019.
Além dos problemas derivados do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, a mineradora Vale ainda terá conflito submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A Companhia Siderúrgica Nacional recorreu ao órgão contra a compra por parte da Vale da mineradora americana Ferrous Research Limited. Alega que com a aquisição a rival passa agora a deter 80% da produção de minério no país. Essa participação seria contrária à livre concorrência, conforme alega a CSN. A Procuradoria-Geral da República pede ao STF que ministro acusado de violência doméstica seja julgado em primeira instância. Em novembro de 2017, a PGR denunciou Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, por agressão contra a ex-esposa, Hélida de Souza Matos. A Procuradoria-Geral da República, ou a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, diz que ele deve ser julgado na Justiça Federal em Brasília. Ela argumenta que a prerrogativa de foro privilegiado só se aplica aos crimes cometidos durante o exercício da atividade pública e em função dela. E o governo de São Paulo diz não temer retaliações do PCC. Repórter Vitória Abel. O governo de São Paulo afirma não ter medo de retaliações por parte de criminosos ligados ao primeiro comando da capital após transferência de presos da facção criminosa para presídios federais. Nesta quarta-feira, 22 presos que cumpriam pena em Presidente Venceslau foram deslocados para Porto Velho, Mossoró e Brasília, incluindo o líder do PCC, Marcos Camacho, o Marcola. Segundo o governo paulista, o isolamento dos traficantes é uma estratégia necessária para o desmanche da organização criminosa. O governador João Dória reforçou que a transferência dos presos ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial. Primeiro mudou o comando, agora tem um governador que estabeleceu segurança pública, Bruno, como prioridade do seu governo. Sem dar detalhes, Dória ainda ressaltou que medidas preventivas já foram tomadas para evitar qualquer reação da organização criminosa. A previsão de envio dos presos existe desde novembro do ano passado, quando foi descoberto um plano de fuga e resgate de Marcola e outras lideranças do PCC pelo Núcleo de Inteligência da Coordenadoria Regional das Unidades Prisionais do Oeste Paulista. A pedido do Ministério Público de São Paulo, a decisão da transferência foi expedida no último sábado pelo juiz Paulo Sorce, da 5ª Vara de Execuções Criminais do Estado. O prazo de permanência nos presídios federais é de 360 dias. Nos primeiros 60 dias, os integrantes da facção criminosa ficarão reclusos no chamado regime disciplinar diferenciado. Nesse regime inicial, o preso fica em isolamento completo, sem direito a visitas ou interação com outros presos. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, esse tipo de reclusão tem importante impacto nas ações do crime organizado. Porque sempre há conveniências sendo trocadas, troca de informações com indivíduos de outros estados, poderão eventualmente articular negócios, parcerias criminosas. A comunicação é feita por interfone e por videoconferência. Apenas presos que tenham bom comportamento durante um ano poderão solicitar visitas em pátio. Em Brasília, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comentou a limitação. É óbvio que isso aí ainda vai ser discutido, né? Você vê que dentro do Congresso tem muita gente que, né, tem outras opiniões, então ainda vai ter muita discussão. Mas que a gente tem que progredir nessa enfrentamento com essas narco-quadrilhas, a gente tem que progredir, né? Senão a gente fica refém desse pessoal, né? O governo federal ainda determinou que os presídios federais de Porto Velho e Mossoró, para onde foram encaminhados parte dos presos, terão como reforço a presença das Forças Armadas. Da mesma forma, a Força Nacional de Segurança Pública intensificará as ações de policiamento e vigilância no perímetro interno da Penitenciária Federal de Brasília. Agora são 10h21, vamos saber da previsão do tempo, final de semana chegando, muita gente querendo saber como é que fica o tempo. As informações hoje com a Desirê Brant.
Tem uma frente fria na altura do sudeste do Brasil que provoca chuva desde a costa da própria região até o interior do país. Hoje a chuva diminui um pouquinho no sudeste, mas ainda tem muita nebulosidade e por isso que a temperatura ainda não sobe muito entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Tem previsão de chuva também na região sul do Brasil, só que de maneira isolada. Ocorrem pancadas de chuva no centro-oeste, na região norte, a não ser no estado de Roraima, e tem previsão para pancadas de chuva também em boa parte do nordeste, a não ser no centro e sul da Bahia. O norte de Minas também permanece com tempo seco e bastante quente. Hoje as máximas chegam aos 27 graus em Porto Alegre, ficam em torno dos 26 em Florianópolis, 32 graus na região de Cuiabá e 34 graus em Palmas do Tocantins. Em São Paulo, a chuva perde um pouquinho a intensidade, ocorrem algumas poucas aberturas de sol e hoje a máxima fica em torno dos 24 graus na capital paulista. Amanhã esquenta um pouquinho, a máxima deve chegar aos 27 graus, mas atenção porque vai voltar a chover forte. Sexta-feira e todo sábado serão marcados por chuva pesada e a temperatura volta a diminuir no sábado. Somente a partir do domingo é que a chuva diminui em São Paulo. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Todas as vagas deixadas por cubanos no Mais Médicos são preenchidas por brasileiros formados no exterior. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que as chamadas para profissionais estrangeiros não devem ser realizadas. Brasileiros formados no exterior preencheram as quase 1.400 vagas restantes no programa. A lista com os profissionais e as cidades onde eles deverão atuar deve ser divulgada até a próxima terça-feira. Cresce 52% o número de brasileiros que precisam de ajuda financeira para voltar de Portugal. Em 2018, 353 pessoas foram beneficiadas por um programa de retorno voluntário oferecido pela Organização Internacional das Migrações. No ano anterior, a OIM liberou a ajuda a 232 brasileiros. A entidade afirma que em 2017 e em 2018, os brasileiros foram responsáveis por cerca de 90% dos pedidos de auxílio, ante 79% em 2016. Argentinos protestam contra a fome e tarifaços do governo de Maurício Macri. Nesta quarta-feira, manifestantes foram às ruas em pelo menos 50 cidades argentinas para pedir a declaração de emergência alimentar e também o fim do aumento de taxas. Daniel Menéndez, um dos líderes dos protestos, disse que é o pior momento para o país desde a crise de 2001, quando a Argentina declarou moratória. Em Buenos Aires, manifestantes usaram tambores e faixas para pedir empregos. E o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Colômbia se encontraram para falar da crise na Venezuela. Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descarta a possibilidade de enviar tropas à Colômbia para lidar com a crise na Venezuela. Nesta quarta-feira, o republicano recebeu o presidente colombiano Iván Duque para uma reunião no Salão Oval da Casa Branca. Segundo Trump, os militares norte-americanos e colombianos estão trabalhando juntos e os próximos passos serão decididos em breve. O mandatário disse que tem vários planos em vista em relação à Venezuela. I always have plan B and C and D and E and F. I have great flexibility. I probably have more flexibility than any man that's ever been in this office. So we'll see. But there are many plans and we'll see where we go. Trump destacou que tem um apoio tremendo na América do Sul e no mundo todo sobre a questão venezuelana. Falando em inglês, o presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que a obstrução de ajuda humanitária por parte do regime chavista é um crime contra a humanidade. We have to give a very strong message to the dictatorship. Obstructing the access of humanitarian aid is a crime against humanity. Iván Duque também se encontrou com a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o deputado democrata Elito Engel, líder do Comitê de Relações Exteriores da Casa, disse que o Congresso dos Estados Unidos não vai apoiar uma hipotética intervenção militar na Venezuela. U.S. military intervention is not an option. Congress decides when, where and how
the U.S. military is used around the world, and Congress would not support military intervention in Venezuela. No encontro com o presidente colombiano, foi a primeira vez que Donald Trump se referiu ao líder oposicionista Juan Guaidó. Sem citar diretamente o nome do autoproclamado presidente, o republicano disse que tem um grande respeito pelo homem que a maioria do povo acredita que é o presidente da Venezuela. Em carta endereçada a Maduro, o Papa Francisco fez críticas ao mandatário por ele ter descumprido acordos e pediu que se evite um derramamento de sangue na Venezuela. Trechos do documento foram divulgados pelo jornal italiano Corriere della Sera. A carta do Papa é uma resposta a Maduro, que pediu uma mediação do pontífice para a crise no país sul-americano. Agora são 10h27, eu lembro que você também participa aqui do Jornal da Manhã, segunda edição. Grave vídeos pra gente, mande pro WhatsApp, você participa, comenta as notícias do dia, fique à vontade, pode falar com a gente, uma mensagem curta, sempre com o celular deitado, colocado na horizontal, e aí você manda pra gente com 30 segundos no máximo, dando o seu nome, a cidade de onde você fala. Daqui a pouquinho a gente traz algumas das mensagens que chegaram. Nosso número 11 931 17 0620, prefixo 11 de São Paulo, 931 17 0620. Daqui a pouco outras informações, até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanhe a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Rufo e vou compartilhar aqui rapidamente com você uma preocupação que certamente vem à tona na hora da compra do carro novo ou a troca por um usado. Sinistro, prêmio, franquia, apólice. Se você acha que essas palavras não fazem parte do seu vocabulário, do seu dia a dia, imagine então quando você precisa tomar uma decisão que não faça parte do seu cotidiano, como por exemplo a melhor contratação do seguro para o seu carro. Aí, para te ajudar um pouco com essa difícil decisão, temos algumas dicas bem importantes na hora da sua escolha. Comece pelo corretor, como se você estivesse contratando um executivo para sua empresa. Busque informações no mercado, peça referências, procure também saber se ele é sindicalizado ou se pertence a alguma associação de classe. Assim, você pode ter um raio-x melhor do profissional que vai cuidar do seu patrimônio. Rastreador, sem parar, alarme e baixa pontuação na sua CNH podem gerar descontos bem interessantes no valor a ser pago pelo seguro do seu carro. Além disso, cada companhia de seguros tem um pacote específico para os diferentes modelos e marcas de automóveis disponíveis no mercado. Portanto, na hora de pedir uma cotação, lembre o seu corretor de fazer uma consulta nas principais seguradoras do país. É isso aí, sinta-se seguro na hora de tomar a sua decisão. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Participe mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan. Meu nome é Sérgio, sou do interior de São Paulo, de Mogi-mirim. Sou um fã de vocês, tenho acompanhado recentemente o programa, agora é todo dia, já deixei a notificação aí, o sininho para me avisar. Eu sou Emerita de Azevedo Batista e falo de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Meu nome é Ivan, estou falando aqui de Montreal. Quem está falando é a Célia, aqui do estado da Califórnia, Estados Unidos. Acompanho vocês todos os dias. Muito obrigada por vocês trazerem notícias do Brasil para nós. É isso aí. Adiciona o número da PAN nos seus contatos e mande sua mensagem em vídeo em 11 93117 0620. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Contato mais uma vez com Brasília. Simone Tebet assume a presidência da CCJ do Senado. A informação agora com Levi Guimarães.
A senadora Simone Tebet, do MDB, foi oficialmente escolhida como a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A CCJ é tida como a comissão mais importante. Por ela, passam todos os projetos que tramitam na Casa, inclusive aqueles enviados pelo governo. Cabe ao colegiado decidir se uma proposta está de acordo com a Constituição. Tebet foi indicada após um acordo entre o MDB e o PSDB, que também pleiteava o cargo. Ao tomar posse, a senadora destacou que a CCJ vai ser a única comissão do Senado a tratar das duas medidas prioritárias do governo no momento: a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, caso ambas sejam aprovadas pela Câmara. Ela indicou que, com as propostas chegando ao Senado, vão passar com agilidade pelo colegiado, mas destacou aos colegas a variedade de matérias que chegam à comissão. Esta é a comissão que representa o coração do povo brasileiro, porque por aqui passarão inúmeros projetos, pautas extremamente relevantes para o país, seja a pauta econômica, seja a pauta de costumes, seja a pauta de enfrentamento à violência, sejam as pautas regionais de cada um dos senhores e das senhoras senadoras, sejam as pautas relativas à saúde, educação, moradia, desenvolvimento nacional e regional, enfim. Simone Tebet também destacou o fato de ser a primeira mulher a comandar a CCJ do Senado. Se nós andarmos nesse corredor e analisarmos o painel de ex-presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desta casa, nós poderíamos nos espantar e dizer: será que Constituição, Cidadania e Justiça são substantivos masculinos? Afinal, agora pela primeira vez é que temos uma mulher na frente desta comissão. O vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça é o senador Jorginho Melo, do PR. A CCJ tem 27 membros titulares e 27 suplentes. De Brasília, Levi Guimarães. As vendas no comércio sobem 2,3% em 2018, na maior alta em 5 anos, segundo o IBGE. Esse é o melhor resultado do setor desde 2013, quando o varejo teve uma expansão de 4,3%. Mesmo assim, o crescimento acumulado de 4,4% nos últimos 2 anos não recuperou a queda de 10,3% sofrida entre 2015 e 2016. Apesar da alta em 2018, as vendas perderam fôlego no segundo semestre, como explica o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. É um dado a ser comemorado? Mas nem tanto, e ele deixa muito claro que a estrada de recuperação da economia, do consumo no Brasil ainda é muito longa, dada a gravidade da recessão que ficou para trás em 2016. No índice mensal, as vendas de dezembro caíram 2,2% em relação às de novembro, mas cresceram 1,8% na comparação com dezembro de 2017. Falando a Denise Campos de Toledo, coordenador da sondagem do comércio da FGV Ibre, Rodolfo Tobler, destaca que a expectativa para 2019 é positiva. É positiva de manter esse caminho de recuperação gradual, mas a intensidade dessa recuperação, uma intensidade um pouco mais forte, vai depender justamente de uma melhora do mercado de trabalho, ou seja, uma melhora mais intensa do que vem ocorrendo, e também, principalmente, da redução da incerteza. Então, isso tudo contribuindo para um cenário mais positivo de um crescimento mais forte em 2019. Também tiveram alta no acumulado de 2018 supermercados, alimentos, bebidas e fumo, artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Os segmentos em queda foram combustíveis e lubrificantes, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, livros, jornais, revistas e papelaria. E agora a informação de Marcelo Matos. Olá, vice-presidente defende que ninguém pode ficar de fora na reforma. No momento da discussão dos militares nas alterações da Previdência, Hamilton Mourão ressalta que é preciso levar adiante questões econômicas, incluindo a reforma tributária, para recuperar o Brasil. Essa reforma do nosso sistema previdenciário, e que deverá atingir a todos, pares e ímpares. Ninguém poderá ficar de fora desse processo. Hamilton Mourão ressalta que o Brasil não pode ser capturado por narco-quadrilhas, que aflige a cada um de nós em todos os recantos do nosso país. Nós estamos no limiar
de virarmos um país capturado por narcoquadrilhas, que nos tiram aquele direito mais comezinho, que é o direito de ir e vir, o direito de circularmos com tranquilidade pelas ruas das nossas cidades, de estarmos em paz dentro dos nossos lares, de termos a certeza que os nossos filhos que saem à noite para ir a alguma festa, ou os nossos netos, voltarão tranquilos para suas casas. Então temos que enfrentar isso. E como que isso terá que ser enfrentado? É a grande tarefa do ministro Moro. O vice-presidente defendeu o diálogo e estratégia de comunicação com o Congresso e a sociedade para garantir a aprovação das reformas. Hamilton Mourão criticou os governos do PT pelo desequilíbrio fiscal e as crises política e econômica no Brasil. A tragédia no centro de treinamento do Flamengo motiva fiscalizações nos clubes de São Paulo. Informação de Thiago Muniz. A Prefeitura de São Paulo montou uma força-tarefa para fiscalizar as condições dos alojamentos de clubes pelos próximos 90 dias. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, depois de reunião entre representantes do município, da Federação Paulista de Futebol e de 7 associações esportivas. As vistorias são motivadas pela tragédia que aconteceu na última semana no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, em que morreram 10 pessoas. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Carlos Bezerra Júnior, que coordena a força-tarefa, diz que as instalações poderão ser interditadas em caso de irregularidade. E o que nós pedimos aos clubes é que se adequem imediatamente, suspendam suas atividades se não estiverem adequadas e que nós trabalharemos com celeridade nesses 90 dias com o objetivo de que 100% dos clubes ao final desse prazo possam ter todas as suas atividades regularizadas. Agora, aqueles que não tiverem suas atividades em consonância com a lei ou que tiverem situações de precariedade serão, sem dúvida nenhuma, serão interditados. A Prefeitura diz ainda que São Paulo, Portuguesa e Juventus, que tomaram medidas de retirar os atletas de alojamentos nesta semana, o fizeram por precaução e por conta própria. O coordenador do Segur, antigo Contru, órgão municipal de fiscalização, Silvio De Sico, explica que vai avaliar instalações elétricas, de prevenção de incêndios e de rotas de fuga. Nelas abrangem as questões de instalações elétricas, para-raios, rotas de fuga principalmente, o número de escadas se é compatível, a questão da acessibilidade, a questão estrutural, prevenção e combate a incêndio, tudo isso é compilado num processo, num projeto, é feito um cronograma se houver necessidade de obras. Atualmente, a Federação Paulista de Futebol exige que todos os estádios disponibilizem no site oficial da entidade documentos como auto de vistoria dos bombeiros. O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, diz que é possível fazer o mesmo com os alojamentos de clubes no futuro. A gente coloca os laudos dos estádios e a gente exige onde há futebol amador jogado o AVCB. É uma exigência que não é exigida por ninguém, a federação exige, os clubes entenderam ser. Podemos sim estudar a questão dos CTs. Participaram da reunião os representantes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Juventus, Nacional e Barcelona Capela. A Prefeitura diz que vai oficiar o sindicato dos clubes para que possa entrar em contato com outras agremiações. Agora são 10h39, de volta à política. O governo vai tentando aplacar a crise em torno das candidaturas laranjas do PSL. A gente conversa agora com José Maria Trindade, Zé Maria e o Gustavo Bebiano no olho do furacão, né, Zé? Bom dia. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, levaram a crise para o 3º andar do Palácio do Planalto, viu? O desafio do presidente Jair Bolsonaro agora, de volta a Brasília, é aplacar ali as divergências e as brigas internas na própria base governista. Hoje ainda, o ministro Gustavo Bebiano vai se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e aparar ali arestas, né? E definir um plano de saída desta divergência. Qualquer que seja a saída, Gustavo Bebiano sai chumbado, sai mais fraco e claudicante. Ninguém pode ser chamado impunemente de mentiroso, ainda mais ministro e muito mais ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que é um dos chamados ministros da Casa, íntimo demais do presidente da República. Gustavo Bebiano, desde a pré-campanha, ali um dos primeiros, né, a se aproximar de Jair Bolsonaro, que definiu a ida dele para o PSL, é um ministro forte que foi abatido em pleno voo pelo filho do presidente.
dizem por aqui que havia ali uma complacência ou mesmo uma ideia de que o presidente Jair Bolsonaro tem apoiado a publicação do filho desmentindo Bebiano sobre encontros ou falas com o presidente Jair Bolsonaro. E a expectativa era de que, ao desembarcar aqui em Brasília, o presidente já estivesse recebendo a carta de demissão de Gustavo Bebiano, mas ele nega que vá pedir demissão, ou seja, vai vender caro esta possibilidade de saída do governo. A crise, Vitor, está em andamento, mas eu posso te adiantar que é uma crise ali no Palácio do Planalto e não tem proporções políticas gigantescas, já que o Bebiano não é indicado por partido político, é da cota pessoal de Bolsonaro e não tem interferência política nem em votação de reformas, nem na base do Congresso. Pois é, mas ele era presidente do PSL, né, Zé? E isso dificulta de alguma forma esse desligamento, porque ele é integrante do partido, né? Então, mesmo com a demissão, ele continuaria ligado ao governo, caso haja demissão, né? A gente está falando aqui numa hipótese. Mesmo assim, ele ainda teria alguma ligação com o governo ou seria um afastamento definitivo? Como é que é? As acusações contra ele são graves, né? É uma plantação de laranjas, não só esse caso do Amazonas que está sendo investigado, transferência aí para uma candidata que teve menos de 300 votos, uma cifra acima de R$400 mil, né? Se foi ele que autorizou e o presidente Jair Bolsonaro tem informações na frente da Polícia Federal, que está ouvindo hoje a candidata, né? Então, assim, se foi ele o responsável pela liberação, a situação dele se complica e muito, né? Além disso, há denúncias de que este tipo de desvio de dinheiro aconteceu em vários estados. Como funciona? O diretório manda dinheiro para uma candidata ou um candidato sem chance de vitória, aí ele arranja recibos, como se tivesse gastado em gráficas que não existiram, é o caso, né? E o dinheiro volta, de alguma forma, para alguém ou para alguma campanha. Esse é o caminho do dinheiro. E isto é crime, né? Então, se foi o Bebiano, o chefe, o que autorizou, ele fica em maus lençóis. E o presidente Jair Bolsonaro tem informações sobre isso. Mas eu diria o seguinte, que ele não é uma indicação nem do PSL, é o chamado cota pessoal do presidente da República. Então, não gera crises, porque não há um grande partido, um grupo bancando a indicação dele no governo. Pois é, agora o presidente já de volta a Brasília, né, Zé? Como é que ficam agora os projetos ligados ao governo, principalmente a reforma da Previdência? Agora a expectativa é que já saia nos próximos dias o texto final da Previdência? A expectativa é na semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma solenidade, assinar o projeto e mandar ao Congresso Nacional. Agora, esse debate sobre a reforma da Previdência, ele agora saiu da orla ali do Palácio do Planalto e já está na sociedade e no Congresso Nacional. Por isso mesmo, um grupo de deputados, que se auto-intitula de bom senso, né, decidiu adotar a defesa da reforma da Previdência no Congresso. A coordenação é do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, apoia e vai designar senadores para acompanhar a reforma da Previdência na Câmara e facilitar assim o debate no Senado Federal. Esse grupo vai apoiar o ministro da Economia, Paulo Guedes, em vários projetos, em várias iniciativas, até independente do governo. Daí a indicação de que a reforma da Previdência não sofre reflexos de uma crise política e é um projeto que agora está até acima das decisões do presidente Jair Bolsonaro. Será emendada e discutida no Congresso Nacional de uma forma bastante independente. Pois é, né, Zé? Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal continua discutindo aquela questão da homofobia, né? Da criminalização da homofobia. O julgamento começou ontem, segue hoje, mas mesmo assim também não deve terminar hoje, né? Entra agora numa fase mais objetiva e a indicação de que os ministros vão hoje começar a dar os votos. Mas existe a possibilidade de um pedido de vista e isso é muito provável porque trata-se de um assunto que não está maduro ainda para ser decidido no Congresso Nacional. Há divergências no Congresso, há ali uma tentativa do presidente, o ministro Dias Toffoli, de fazer um acordo entre poderes para evitar ali que o Congresso possa aprovar leis restringindo atuações de juízes e ministros do Supremo, né? Uma indicação ali de uma lei
responsabilizando o juiz por decisões esquisitas e fora, acima da lei, abuso do poder do juiz, e várias outras iniciativas no Legislativo levam o presidente a reunir-se com o presidente Jair Bolsonaro. Já houve a primeira conversa através de telefone para tentar um acordo de não agressão, um pacto de não agressão entre os poderes por aqui. Mas essa decisão do Supremo, ela é um marco, pode ser um marco. O argumento de 2 pedidos é de que o Congresso está omisso na definição de crime à homofobia, né? Criminalizar a homofobia. Acontece o seguinte, que os líderes dizem que ao decidir não decidir, ou seja, ao decidir pela omissão, o Congresso tomou uma decisão, que é não mudar a lei. Muito bem, aí José Maria Trindade, direto de Brasília, mais uma vez, Maria, obrigado pela participação, bom dia. Perfeito, estamos aqui. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Agora o comentário de Carlos Andreas, ainda falando sobre esses desentendimentos entre Carlos Bolsonaro e Gustavo Bebiano. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Carlos Bolsonaro é uma espécie de para-ministro e agora alçado a uma condição ainda superior. O pano de fundo, a expressão que odeio, é o tal laranjal do PSL e o jogo de empurra-empurra entre Gustavo Bebiano e Luciano Bivar. Pois bem, Bebiano pressionado, Bebiano, ministro de Estado, secretário-geral da Presidência da República, disse que, diante da crise, que portanto não haveria, havia conversado 3 vezes com o presidente Jair Bolsonaro desde o hospital por telefone. Carlos Bolsonaro, então, achou por bem vir a público dizer no Twitter, porque nós aqui estamos discutindo a vida pública no Twitter. Carlos Bolsonaro foi ao Twitter informar que Bebiano mentira, que ele, Carlos, estivera com o pai nas 24 horas em questão e que Bebiano não falara com o presidente. E divulgou um áudio. Carlos Bolsonaro, para ministro, divulgou um áudio do presidente falando com Bebiano, que seria comprovação de que o presidente rejeitava o auxiliar e, portanto, dizendo que Bebiano mentira. Crise. Bebiano sendo fritado. É inimigo desde sempre do núcleo ideológico do bolsonarismo, o núcleo de Eduardo e Carlos Bolsonaro. Não satisfeito com isso, porque vejam, o presidente da República, se está insatisfeito com Bebiano, se acha que ele errou no episódio do Laranjal, se acha que ele é protagonista no episódio do Laranjal do PSL em Pernambuco, se acha que Bivar é inocente nessa história, enfim, o presidente tem a prerrogativa de demitir o seu ministro, mas não faz isso. Autoriza, chancela o filho. Para mim já estava claro desde o início de que Bolsonaro autorizara o filho a divulgar o tal áudio. O que ficou comprovado em seguida com o fato de o presidente, em vez de demitir o auxiliar, em vez de demitir Bebiano, replicar, reproduzir, compartilhar o áudio crítico do filho, divulgado pelo filho, em que o filho diz que Bebiano mentiu. Por que o presidente da República, voltando a Brasília agora, às vésperas de enfrentamentos importantes como a reforma da Previdência, em vez de resolver o problema, em vez de controlar o filho, em vez de manter as coisas dentro do governo, nos bastidores, autoriza que o filho torne público o fato e dá ele mesmo vazão a essa crise, fritando publicamente ele, presidente, botando lenha nessa fogueira contra o próprio ministro? Vazamento de conversa, de fala do presidente com o ministro. O que se passaria agora na cabeça dos outros ministros? Incompreensível, incompreensível. A disputa é clara, disputa de poder. O grupo ideológico quer esvaziar Bebiano, quer a cabeça de Bebiano, quer desqualificar o PSL, quer criar um novo partido, quer ter mais vigor, mais força dentro do Palácio do Planalto. O Onyx Lorenzoni está associado a esse grupo ideológico. Mas será isso mesmo? Essa formação de patotas disputando poder, projetando poder contra os interesses do governo, contra os interesses do país. Tudo isso chancelado, compartilhado pelo presidente da República. Que loucura.
Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. A empresa aérea responsável pela morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci está proibida de operar. Vitor Moraes. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu cautelarmente a RQ Serviços Aéreos Especializados e interditou as aeronaves da empresa por indícios de prática irregular de táxi aéreo. O processo de investigação foi aberto no dia 11 para constatar o tipo de serviço que estava sendo prestado com a aeronave no momento do acidente que ocasionou a morte do piloto Ronaldo Quattrucci e do jornalista Ricardo Boechat. A RQ Serviços Aéreos possuía autorização para prestar serviços especializados, como aerofotografia e aerocinematografia, só que não tinha autorização para executar o serviço de transporte remunerado de passageiros. As empresas Libs Indústria Farmacêutica, Zoom Brasil Eventos e a própria RQ Serviços Aéreos Especializados, envolvidas na contratação do serviço, foram oficiadas pela ANAC para prestarem esclarecimentos e apresentar a documentação que comprove o tipo de contratação. A Renault cancela a indenização para o brasileiro Carlos Ghosn. O executivo foi forçado a deixar o comando da montadora depois de ter sido preso no Japão, acusado de fraude financeira. Ele teria direito a 25 milhões e 900 mil euros em pagamentos, além de 4 milhões e meio de euros relacionados a uma cláusula contratual. A Renault informou que o repasse está sujeito à presença de Ghosn na companhia. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais suspende por 6 meses a análise de contas de candidata a deputada estadual derrotada do PSL. O pedido partiu da Procuradoria Eleitoral, que explicou que recebeu denúncias sobre irregularidades na campanha de Débora Gomes da Silveira. O procurador Ângelo Giardini de Oliveira citou reportagens sobre a destinação do fundo eleitoral para empresas ligadas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A direção do PSL repassou 72 mil reais para a então candidata, que recebeu apenas 885 votos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal define que compra no exterior não tem cobertura do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, reconhece que o juiz brasileiro é competente para julgar o caso com base na norma estrangeira ou contratual, desde que a pessoa jurídica tenha domicílio no Brasil. A manifestação se deu pela turma de uniformização da Corte, a pedido de um juiz de segunda instância. Ao apreciar processos sobre o assunto, ele encontrou decisões divergentes de juízes do TJ do Distrito Federal. A BRF anuncia o recolhimento de toneladas de frango da Perdigão por causa da possível presença de uma bactéria. Marcela Lorenzetto. Mais de 164 toneladas de frango in natura da Perdigão devem ser recolhidas por risco de contaminação por salmonela. A BRF, empresa responsável pelo alimento, informou que os produtos não estão mais à venda. O consumidor precisa ficar atento aos cortes congelados de coxa, sobrecoxa, meio peito, filezinho, filé de peito e coração. Os produtos saíram do frigorífico em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e foram distribuídos nos estados do Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, alerta que é importante o consumidor analisar se tem o produto em casa. Recall diz respeito à vida, saúde e segurança dos consumidores. Essa contaminação, possível contaminação por salmonela, coloca em risco a vida dos consumidores, portanto, é importante verificar no seu freezer se existe algum produto deste lote com recall, porque aí é só entrar em contato com a BRF que ela vai ou substituir um produto sem o problema ou devolver o dinheiro para o consumidor. A BRF avisa que os alimentos precisam ser completamente fritos, cozidos ou assados, conforme descrito nas embalagens. Caso contrário, se estiverem contaminados, eles podem causar dores abdominais, diarreia, febre e vômito. Atenção aos lotes: cortes congelados de frango, coxas, sobrecoxas sem osso, meio peito sem osso e sem pele, filezinho, coração e filé de peito produzidos entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro do ano passado não devem ser ingeridos. O consumidor que tiver algum produto desses lotes deve entrar em contato com a BRF. O telefone é 0800
031 1315. Repetindo, 0800 031 1315 ou pelo e-mail recolhimento.saque@brf.com.br. No total, 464 toneladas do alimento podem estar contaminadas, porque quase 300 toneladas destinadas ao mercado internacional também serão recolhidas, como medida de precaução. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. A BRF, que também é dona da Sadia, afirmou que vai investigar as causas da contaminação. Agora são 10h56, um rápido intervalo e na volta vem outras informações para você. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Olá, bom dia. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, a ex-primeira-dama, Fernanda Richa, um filho do casal, André Richa, e o contador Dirceu Pupo, no âmbito da Operação Lava Jato. Eles são acusados de lavagem de dinheiro de propinas recebidas por meio das concessionárias de pedágio do Estado. De acordo com a denúncia, a família lavou o dinheiro ilícito com a compra de imóveis. Uma dessas compras foi num condomínio de luxo em Curitiba em 2012. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil realiza desde cedo uma operação contra milícias. O objetivo da ação é apreender quase 5 milhões de reais. Também são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense. Falando agora do cenário internacional, o governo de Cuba afirmou que tropas dos Estados Unidos estão avançando pelo Caribe em uma suposta ação contra a Venezuela. O país é um dos principais apoiadores do ditador venezuelano Nicolás Maduro. No Twitter, a chancelaria de Cuba afirmou que o pretexto dos Estados Unidos é a ajuda humanitária. Desde a semana passada, Maduro impede que carregamentos de ajuda humanitária enviados pelos Estados Unidos entrem no país, justamente com esse pretexto de que seria uma tentativa de intervenção do governo norte-americano na Venezuela. Para saber mais, acesse o site jp.com.br e acompanhe a nossa programação pelo canal do YouTube Jovem Pan News. O giro volta mais tarde. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora 11 horas, de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, seguindo com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Quando o governo petista lançou o programa Mais Médicos e logo ficou claro que o grosso das vagas seria preenchido por médicos cubanos, os liberais e conservadores logo apontaram para a farsa. Cuba, uma ilha presídio miserável por conta do socialismo, passou a exportar médicos, entre aspas, escravos em esquemas com governos camaradas. A ditadura fica com uns 70% do salário e manda um mutirão de médicos incapazes de passar no teste para revalidar o diploma. Tudo com base no mito da boa saúde cubana, que nenhuma grande contribuição deixou aí nessa área.
Foi dito que sem esses médicos cubanos não haveria atendimento em vários locais mais pobres do Brasil e que se tratava de questão humanitária, portanto. Somente um insensível fascista poderia criticar um ato tão nobre e altruísta do governo. Esqueça perguntar sobre transparência do acordo, sobre o regime de escravidão desses profissionais, sobre suspeita de muitos serem espiões doutrinadores do comunismo, sobre sua real capacidade no trabalho. Essas eram questões menores que deveriam ser simplesmente ignoradas. Quando Bolsonaro foi eleito com a promessa de libertar esses escravos cubanos, os socialistas chiaram. E os pobres do interior ficarão sem atendimento? Nenhum médico brasileiro terá interesse em atuar nessas áreas, afirmavam. A decisão era, portanto, um duro golpe nos mais carentes e necessitados. Sem esses médicos, entre aspas, cubanos, adeus medicina em locais remotos. Só os cubanos podem trabalhar ali. E eis que agora vemos a notícia de que todas as vagas já foram preenchidas. O Ministério da Saúde informou, na manhã desta quarta-feira, que as 1.397 vagas do programa Mais Médicos que estavam disponíveis para profissionais brasileiros com diploma estrangeiro foram preenchidas. Com isso, todas as vagas do programa foram destinadas a médicos brasileiros. E eis que mais uma enorme farsa esquerdista cai de maduro por terra. Ninguém precisa dos médicos cubanos, nem mesmo Fidel Castro quis um quando ficou doente, preferindo um médico espanhol. Já Hugo Chávez resolveu acreditar no mito da boa saúde cubana. E sabemos o resultado. Virou passarinho que se comunicava com o seu sucessor, numa das hipóteses, claro, ou foi se sentar no colo do capeta, na mais provável delas. A esquerda não sobrevive sem mentiras. E o tempo é o melhor amigo da razão, expondo os fatos. O problema é que esquerdista sempre ignora os fatos. Por isso, o esquerdismo sobrevive, apesar de tudo. A Organização Mundial da Saúde vê risco de uma nova onda de febre amarela no Brasil. Girando a nossa reportagem, agora você, Natasha Mazzaro. A Organização Mundial da Saúde reforçou as recomendações de vacina contra a febre amarela a estrangeiros que viajam ao Brasil. Com o risco de mais uma onda da doença, o comunicado busca informar os países sobre surtos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Para a OMS, os casos da doença em humanos notificados de julho de 2018 a janeiro de 2019 no estado de São Paulo e também os casos registrados no Paraná, especialmente da morte de macacos, marcam o início de uma terceira onda da doença no país. O informativo também aponta risco de progressão do surto em direção às regiões Sudeste e Sul. Desde dezembro de 2018 foram confirmados 36 casos de febre amarela em 11 cidades do país, com 8 mortes. Segundo a OMS, a recomendação vale para estrangeiros que planejam enviar para áreas consideradas de risco para a circulação do vírus. Os únicos estados brasileiros sem a recomendação são Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A vacina deve ser dada 10 dias antes da viagem e os estrangeiros também devem levar consigo os certificados internacionais de vacinação. Apenas uma dose da vacina é suficiente para garantir imunidade e proteção ao longo da vida. O robô Opportunity se aposenta após mais de uma década. Informação de Afonso Marangoni. Após quase 15 anos explorando a superfície de Marte, a NASA anunciou nesta quarta-feira o fim da missão do robô Opportunity. O equipamento parou de se comunicar com a Terra em junho de 2018, após uma tempestade de poeira atingir o planeta vermelho. Os engenheiros da Agência Espacial Norte-Americana fizeram mais de 1.000 tentativas de retomar contato com o robô. A comunicação final do veículo movido a energia solar foi recebida
recebida em 10 de junho do ano passado. O administrador da NASA, Jim Bridenstine, celebrou a longa vida útil do equipamento. Projetado para durar apenas 90 dias em Marte e viajar 1.000 metros, o Opportunity superou todas as expectativas em termos de resistência, valor científico e longevidade. O robô viveu 60 vezes mais do que era esperado e percorreu o equivalente a 45 quilômetros. O Opportunity pousou em Marte no dia 24 de janeiro de 2004, 7 meses após ser lançado da estação da Força Aérea Norte-Americana em Cabo Canaveral, na Flórida. O ministro-chefe da Casa Civil afirma que a proposta da reforma da Previdência deve ser apresentada ao Congresso antes do Carnaval. Nesta quarta-feira, Onyx Lorenzoni disse que a ideia é debater o tema a partir desse final de semana e afastou a ideia de que o cronograma tenha atrasado. Ele destacou que o presidente Jair Bolsonaro tem uma preocupação muito grande em fazer uma nova Previdência que respeite as pessoas. A data prevista pela equipe econômica para apresentação no Congresso é a próxima terça-feira, mas o ministro Lorenzoni destacou que não é obrigatório. Nós vamos conversar agora ao longo desse final de semana, início da semana que vem. Eu acho que antes do Carnaval deve estar lá. Antes do Carnaval, então, não é na semana que vem? Não é obrigatório ser na semana que vem. Se tiver tudo pronto e maduro, se ele achar, se ele se sentir seguro, a gente faz na semana que vem. Senão... As mudanças na aposentadoria, no entanto, ainda não são consenso dentro do governo, muito menos no Congresso Nacional. O deputado federal Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, criticou as duas principais propostas dentro da reforma: a idade mínima e o regime de capitalização. É inaceitável que homens e mulheres trabalhem até 65 anos de idade. É inaceitável o regime de capitalização que no Chile condenou 79% dos trabalhadores a não se aposentar com o salário mínimo. Nós vamos derrotar essa reforma da Previdência aqui no plenário, como derrotamos reformas anteriores que tiram do trabalhador para dar para o capital financeiro. A oposição tem dito que a reforma da Previdência vai tirar direitos dos trabalhadores. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, rebate o argumento e diz que as mudanças vão beneficiar os mais pobres. O nosso presidente já disse internamente que não concorda com a mesma idade para homens e mulheres, né? Então o que deve aparecer no texto ali é 57 a 62 com uma regra de transição. Essa regra de transição é importante, mas para que nós cheguemos daqui a 5 ou 10 anos e tenhamos a mesma idade para homens e mulheres, sempre resguardando as diferenças, né? Do homem do campo e do homem da cidade. Uma possível resistência poderá surgir de 19 deputados e 2 senadores ligados a policiais militares e bombeiros. Eles pretendem pedir ao governo o mesmo tratamento que será dado aos militares das Forças Armadas na reforma da Previdência. Hoje, policiais e bombeiros militares têm aposentadoria especial com características tanto dos servidores civis estaduais quanto dos militares das Forças Armadas. Em geral, a contribuição previdenciária é a estadual e varia entre 11% e 14,5%. Os militares têm a aposentadoria aos 30 anos de serviço com o valor da última remuneração. Além disso, os reajustes da ativa passam para os inativos. E mais cedo aqui no Jornal da Manhã, a nossa bancada conversou com o senador Jorge Cajuru. Entre outros temas, ele falou sobre a necessidade de uma CPI mista para apurar a tragédia de Brumadinho e comentou também a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Bom, senador, a gente acompanhou todo o dia da escolha da presidência do Senado, o Vila, todos nós aqui na... Vocês assistiram? Assistimos. Até a música, gostamos da sua interpretação, inclusive. Estávamos ao vivo aqui. Não, e inclusive a gente acompanha daqui de São Paulo mesmo também as sessões do Senado, e eu venho acompanhando muito o senhor falando sobre o caso de Brumadinho. O senhor não acha que seria necessário uma CPI mista para que não só senadores, mas deputados, todos participassem em vez de CPI separada, senador? Você tem toda a razão, evidente. Ela tem que ser uma CPI mista, porque lá não foi tragédia, lá foi um crime, né? E eu estou fazendo um ofício, não é de forma irônica, né? Igual o Augusto Nunes, quando faz algum comentário, o Marco Antônio Villa, que aqui tem parlamentares que muitos, eu tenho certeza, que gostariam de se dirigir ao Marco Antônio, como os peronistas se dirigiram uma vez
ao escritor brilhante, na altura da sua cegueira, o Jorge Luiz Borges, o escritor, vocês se lembram? Que os peronistas gritavam: morra Borges, morra Borges, morra Borges. Ele respondeu: desculpem, eu sou imortal. Então, como aqui alguns têm essa relação com o Marco Antônio, com o Augusto, né? Então, Tiago, Denise, claro, CPI mista, e eu falo sério, não ironicamente, os diretores da Vale deveriam tomar a água mineral do Rio Doce, que está morto, e não tomar as águas minerais de supermercados, porque se eles tomassem a água mineral, a água do Rio Doce, certamente o problema do meio ambiente do Brasil estaria resolvido, seria uma referência mundial ao meio ambiente do Brasil. Tomem, por favor, diretores da Vale, da assassina Vale, tomem a água do Rio Doce. Bom dia, Jorge Cajuru, Marco Antônio Villa. Deixa eu lhe perguntar. Eu queria tocar em duas rápidas questões. Uma é nesse campo aí que você bem expôs, a questão aí de Brumadinho. Acha que é possível obter as assinaturas necessárias? Eu consegui 25. Sim. Não é possível, Marco Antônio, faltam 2. Sim. Não é possível, eu vou tentar, eu creio que hoje eu consigo. Eu vou procurar o senador Paulo Paim agora. Sim. Tenho certeza que ele vai acompanhar, né? E depois vou no senador Regufe, porque aqui você tem que saber, aqui você tem que ser cirúrgico, né? Sim. Você tem que... Veja o caso, você tem certeza que ele não vai negar assinar, né? Sim, a CPI da toga, né? Foi pressionaram 3 senadores Eduardo Gomes, a Cátia Abreu e Tasso Gereissati retiraram as assinaturas. Ou seja, PSDB, PMDB e PDT. Sim, sim. E aí, é também uma CPI importante. É possível reapresentar essa solicitação, senador? Sim, Marco Antônio Villa, porque ontem eu almocei com um juiz de carreira brilhante, que é aí de São Paulo, me parece, vocês devem conhecê-lo bem, o doutor Lúcio Flávio Gomes, que é deputado federal. Sei, conheço. Eu almocei com ele e almocei com o delegado Alessandro, que foi quem propôs, um senador preparadíssimo, aliás, que foi quem propôs a CPI da toga. E nesse almoço, nós falávamos exatamente nisso. A gente vai se juntar, trabalhar de forma harmônica, em sintonia. Não queremos entrar no revanchismo, mas não vamos deixar o enfrentamento, né? Então, ela vai voltar com mais força, eu tenho certeza, essa CPI. Até porque, eu até lembrava ontem aos colegas, o Lúcio Flávio, o delegado Alessandro, o seguinte: gente, vocês lembram quem disse a seguinte frase: nascer, viver e no STF morrer é um privilégio que nem todos podem ter. E haja privilégios na Suprema Corte. Marco Antônio Villa. Fui eu que escrevi, parodiando o hino do Santos, viu? Né? Mais de R$500 bilhão. Isso. É isso só para um tribunal? Você acha que eu vou esquecer esse comentário histórico seu? Eu fico pensando, sabe o quê? Sim. Permita, Vossa Excelência, você esqueceu apenas de algo intelectual como é. Sim. Faltou só uma coisinha nesse comentário histórico seu que deveria merecer prêmio ESSO. Você deveria ter acrescentado o seguinte, quando você falou com propriedade dos auxílios. Você deveria dizer o seguinte: desculpa, quem sou eu para ensinar Marco Antônio Villa? Eu sou um simples ser humano, um idiota. Mas você deveria falar o seguinte: eu fico pensando aqui, quando é que o Supremo Tribunal Federal vai usar o auxílio funeral? Qual é, Augusto Nunes? Perfeito, aproveito para te fazer uma pergunta, Cajuru. Prazer falar com você. Prazer meu, eu te adoro. Se você fosse o presidente da República, Cajuru, qual seria o papel de um filho seu no governo? De um quê? De um filho seu no governo. Que ele morasse bem longe de mim, em Dubai, em Tóquio, na China, em Bali, entendeu? Mas que ele morasse distante de mim e que ele me visitasse só no Natal. Perfeito. Denise. Cajuru, voltando à ideia da CPI referente a Brumadinho, a área de mineração, a gente vê muitas discussões também na Câmara e se sabe das CPIs, você como jornalista acompanhou, que em muitos casos ela serve muito para holofote. Em que medida você acha que essas investigações no âmbito do Congresso possam avançar mais do que as investigações que estão ocorrendo, né, que tem o Ministério Público, a Justiça, toda a averiguação que está sendo feita? Você acha que o Congresso pode ir além disso?
Então, você entra exatamente de forma oportuna, Denise, naquilo que eu venho conversando com bons colegas que tenho aqui nesta casa no Congresso Nacional. Se o Senado, se a Câmara, se o Congresso Nacional não entrar na ferida, ou seja, no escopo de tudo, se não entrar na ponta da mira, que é a máquina pública, né? Uma máquina pública que vocês aí na Jovem Pan, todo dia no Jornal da Manhã comentam, que simplesmente chega a custar para o nosso país 1,5 trilhão. Então, se a gente não entrar nessa ferida, que é a máquina pública, que é esse gasto abismal, né? Num país que já teve no Rio de Janeiro juiz recebendo R$600 mil por mês, né? Como é que, por exemplo, o Tribunal Federal, 222 funcionários por ministro, no levantamento que o Marco Antônio Villa fez, sim, né? A gente morre de rir dos auxílios, né? A questão de 3 caminhões, não são 2 não, Marco Antônio. Ah, é? São 3? Ontem eu fui checar, são 3 compraram mais um. Você falou 2. Depois do seu comentário, compraram mais um. Entendeu? Só para te sacanear. Entendeu? Então, gente, não tem cabimento. Não dá, né? Não dá mais. 15.780.000 de auxílio moradia. Eu moro aqui do lado do Senado há 5 minutos, num flat excelente, The Sun Resort, pago R$2.200 por mês, restaurante aberto 24 horas, 25 piscinas, mulher bonita toda hora, à sua disposição, inclusive, ao seu dispor, inclusive, entendeu? São as chamadas primas, né? Então tá lá, 2.200. Por que eu vou pegar R$6 mil de auxílio moradia? Como é que pode um senador receber R$9.600 por mês para ele gastar com correio, se nós vivemos um mundo digital, WhatsApp, e-mail? Eu não sou carteiro, não sou caixeiro viajante. Pelo amor de Deus. Então, se não entrar nessa ferida, Denise, que é realmente a máquina pública, o custo dela, e que foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro, e que parou de falar isso, como foi promessa de campanha dele o fim da reeleição, e eu já entrei com o primeiro projeto de lei meu, acabando com a reeleição e dando mais um ano de mandato. Vamos ver se eu vou conseguir as 27 assinaturas, vai ser difícil, né? Porque o presidente nunca mais falou nesse assunto, desde que ele tomou posse, né? Então, gente, eu acho que a questão é essa, né? É a questão de respeito ao dinheiro público. Só isso. É isso que tem que acontecer. Claro que um senador que mora no Piauí, que mora em Aracaju, ele tem direito à sua passagem aérea porque ele é um empregado público. Se ele faz jus ao seu mandato, ele tem que receber, ele é um empregado público. Agora, o problema são os privilégios, né, nesse levantamento que o Marco Antônio Villa fez, que foi algo assustador. E eu, inclusive, vou usar na tribuna, e vou dar crédito, evidentemente, para que esses senadores tenham consciência, porque eu acho que a maioria não sabe desses detalhes sórdidos, como canta Jorge Benjor. Aí a palavra do senador Jorge Cajuru, e depois você encontra aqui no nosso canal do YouTube a entrevista completa com o senador aqui no canal Jovem Pan News. A medida provisória que estabeleceu pente fino nos benefícios do INSS desrespeitou a lei. Um estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados concluiu que o texto fere exigências previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Constituição. A medida editada em janeiro prevê o pagamento de bônus por produtividade a peritos do INSS. Mas, para técnicos, o governo federal não poderia ter enviado a proposta ao Congresso sem estabelecer de onde sairá o dinheiro para pagar os incentivos. Marcola e outros 21 líderes do PCC são transferidos de presídios do interior de São Paulo para penitenciárias federais. Em uma operação sob forte aparato de segurança, os detentos foram levados nesta quarta-feira para unidades em Brasília, Porto Velho e Mossoró, no no Rio Grande do Norte. O Planalto endureceu a vigilância ao redor dos presídios que receberam os presos e mudou as regras de visitação nas 5 penitenciárias federais do país. A partir de agora, detentos só vão se comunicar com visitantes por videoconferência ou parlatório, separados por vidro por meio de um interfone e com agendamento prévio. Acusado de assalto e espancado na cabeça para baixo, ou espancado e amarrado de cabeça para baixo em uma árvore em Cariacica, no Espírito Santo, Diogo Johnny Martins invadiu uma casa para assaltar os moradores e, ao ser flagrado, feriu uma moradora à faca. Membros da família imobilizaram o ladrão com a ajuda de vizinhos e então o agrediram. O acusado escapou do linchamento com a chegada da polícia e agora está internado. O Supremo Tribunal Federal discute hoje as ações sobre a criminalização da homofobia. Marcela Lorenzetto. O
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de 2 ações que pedem a criminalização da homofobia. A sessão deve começar com os votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores dos casos. O Partido Popular Socialista, o PPS, e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT, são os autores das ações. Eles pedem a criminalização de todas as formas de ofensa, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, também questionam uma suposta omissão do Congresso em votar um projeto de lei sobre o tema. Na sessão de quarta-feira, os ministros ouviram o advogado que representa o PPS e a ABGLT. Paulo Iotti Vecchiati afirmou que a inatividade do Congresso demanda uma ação da Corte para proteger a comunidade LGBT. A Constituição presume que o Congresso vai cumprir a ordem do Supremo de legislar. Mas se a Constituição ordena que o Congresso legisle e ele não legisla, cabe ao Supremo criar a norma geral e abstrata. Isso não viola a separação de poderes. Visando evitar desgastes com o Congresso, um pedido de vista é esperado, o que deve suspender o julgamento. O advogado Paulo Iotti Vecchiati, ciente da possibilidade, pediu aos ministros que prossigam com a análise do tema, pois há urgência social de combater a homofobia. O advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu que cabe ao Legislativo e não ao Judiciário decidir se a homofobia e a transfobia devem virar crimes. Não há omissão inconstitucional atribuível ao Congresso Nacional no que diz respeito à eventual ausência de criminalização específica. Assim como a AGU, o advogado-geral do Senado, Fernando César Cunha, também não vê omissão do Congresso no caso. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, defendeu a criminalização da homofobia. Ele questionou como é possível que algo entre pessoas com amor gere tantos desamores. Além deles, 8 advogados falaram como amigos da corte, ou seja, representaram entidades que não são partes do processo, mas têm interesse na questão jurídica em discussão. Para a sessão desta quinta-feira, o ministro Celso de Mello já alertou que fará um voto longo, justamente por se tratar de um tema complicado. O Brasil pretende retalhar a União Europeia em 180 milhões de dólares para compensar a sobretaxação do aço importado. A retaliação se daria na forma de uma sobretaxa à importação de produtos europeus no valor do aço brasileiro atingido pela restrição. Ministérios da área econômica trabalham na definição de produtos que, onerados, não prejudiquem os importadores brasileiros. Esse trabalho pode ser concluído ainda hoje. Idosa é presa por explorar sexualmente a neta de 15 anos em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, ela obrigava a adolescente a manter relações sexuais com um homem de 60 anos. Ele pagava compras de supermercado e reformas da casa e a própria cama em que mantinha ou em que ficava com a menina. A avó negou que tivesse consentimento do crime e acusou o homem de tê-la dopado para se aproveitar da neta. O Papa Francisco responde a pedido de Nicolás Maduro para mediar o diálogo com a oposição na Venezuela. Segundo a imprensa italiana, em carta, o pontífice disse que no passado o presidente venezuelano quebrou todos os compromissos estabelecidos. O Papa lamenta que, por esse motivo, todas as tentativas de mediação tenham sido interrompidas. Francisco disse que apoia o diálogo desde que ele esteja direcionado ao bem comum e que pode estender a mão, mas avisa que não vai se deixar usar pelo regime. Agora a informação que chega de Bauru, no interior de São Paulo. Você, Alexandre Pitoli, bom dia. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, quando falamos em baile da terceira idade, imaginamos um local tranquilo onde as pessoas vão para dançar e apenas se divertir. Entretanto, no último final de semana, na cidade de Assis, no interior de São Paulo, Roberto Donizete da Cruz, de 53 anos, ali estava e teve que separar uma briga, uma confusão, quando levou um soco e bateu a cabeça fortemente no chão. Ele foi socorrido por um primo, Edson Pontes, que é do Corpo de Bombeiros, e levado até uma unidade de pronto atendimento da cidade. Logo na sequência, foi transferido para o Hospital das Clínicas na cidade de Marília, onde faleceu nesta quarta-feira. A família de Roberto Donizete da Cruz havia registrado um boletim de ocorrência como lesão corporal e agora pediu para a Polícia Civil alterar para homicídio. Tudo isso num baile da terceira idade, Vitor Brown. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
O centro de treinamento do Botafogo é interditado em Niterói. A informação de Vitor Moraes. O Botafogo teve o alojamento das categorias de base em Caio Martins interditado pela Polícia Civil nesta quarta-feira. A decisão foi tomada para preservar a integridade e a vida dos atletas que estavam alojados no centro de treinamento. O espaço tinha rachaduras nas paredes e outras irregularidades. O clube disse que está se esforçando para atualizar a documentação do alojamento do estádio Caio Martins e que encaminhou os jovens para a sede de General Severiano. A Polícia Civil vai ouvir os responsáveis sobre as instalações e pedir uma perícia de engenheiros no local. A decisão ocorre 5 dias depois do incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jogadores da categoria de base do Flamengo. Como consequência, o clube vai ter que responder aos pedidos feitos durante uma vistoria de representantes de órgãos municipais e estaduais na terça-feira. O encaminhamento das pendências será avaliado nessa quinta, um dia antes do encontro com o Ministério Público, que vai decidir se o CT será fechado ou não. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu ainda que crianças e adolescentes entrem, permaneçam ou participem de atividades no Ninho do Urubu. Caso o Flamengo descumpra a decisão, deverá pagar uma multa de R$10 milhões. Para piorar, o clube suspendeu por tempo indeterminado a concentração do time profissional no hotel que fica no centro de treinamento. A Justiça suspendeu o aumento de R$4 para R$4,30 na tarifa dos ônibus da cidade de São Paulo. O reajuste na passagem entrou em vigor no dia 7 de janeiro. A liminar, ou seja, a decisão provisória, determina a suspensão imediata do reajuste. A deliberação é da juíza Carolina Martins Clemêncio Cardoso, da 11ª Vara da Fazenda Pública. A Prefeitura de São Paulo disse que ainda não foi notificada. Eu lembro a você que você pode comentar as notícias do dia, participar aqui do nosso Jornal da Manhã, segunda edição. É bem fácil, você adiciona o WhatsApp da Jovem Pan e manda um vídeo pra gente. Nosso número 11 931 17 0620, 931 17 0620. Uma mensagem curta, um vídeo de 30 segundos no máximo. Não esqueça de deixar o seu nome, a cidade de onde você fala, e aí você fica à vontade para falar com a gente, comentar tudo que acontece no Brasil e no mundo. Você participa aqui da Jovem Pan. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Big grin on my face the entire time. Look at the safety driver, realize they're not driving the car is driving, and that's just the coolest thing in the world. I had a big goofy grin my first whole ride. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, Tem 9 mil
morte. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11h31, seja bem-vindo, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre assim a partir das 10 horas, aqui no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News, em todo o país, pela rede Jovem Pan News. A gente continua trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo. A nossa transmissão com imagens não para aqui no nosso canal do YouTube, e a partir de agora, para você que está aqui em São Paulo, acompanhando pelo AM 620, seja bem-vindo também, você passa a acompanhar as notícias desta quinta-feira. E para você que está chegando agora, um resumo dos 10 principais fatos dessa manhã de hoje é o nosso Top 10. Tensão no governo. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, diz que não pretende se demitir depois de acusações de Carlos Bolsonaro. Operação Lava Jato. Beto Richa e a mulher viram réus em ação por lavagem de dinheiro. Combate ao crime. Polícia Civil faz operação para sequestrar bens de milícias no Rio de Janeiro. Decisão provisória. Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo. Economia. Setor de serviços fecha 2018 com a quarta queda anual seguida, segundo o IBGE. Super Jumbo A380. Airbus anuncia fim da produção do maior avião de passageiros do mundo. Centro de São Paulo. Shopping 25 de março é alvo de operação contra a pirataria. Educação. FIES 2019 encerra hoje inscrições para a seleção do primeiro semestre. Diva dos musicais. Corpo de Bibi Ferreira é velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Crise política. Cuba denuncia suposta ação de tropas dos Estados Unidos na Venezuela. O novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado critica o impasse em torno do leite em pó. De Brasília, a informação com Levi Guimarães. O senador Omar Aziz, do PSD, assumiu o comando da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fazendo algumas críticas ao governo. Pelo colegiado, deve passar grande parte das propostas enviadas pela equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Elas precisam ser aprovadas primeiro na comissão, para depois irem ao plenário. O senador disse que deve se reunir com o ministro nos próximos dias para discutir a pauta econômica. Porém, ele fez menção ao descompasso entre Guedes e o presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento do imposto sobre a importação de leite em pó, comemorada pelo chefe do executivo nas redes sociais. Omar Aziz criticou o caso. E não dá para de manhã o ministro anunciar e de noite o presidente dizer que não vai ser mais isso. O presidente Bolsonaro, eu tenho todo o respeito, ele comemorou uma vitória em cima do governo dele. A comissão marcou para o dia 26 a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado pelo governo para presidir o Banco Central. Segundo Omar Aziz, é possível sabatinar o economista e no mesmo dia aprovar a nomeação no plenário. Nesta quarta, o senador se reuniu com Campos Neto para conversas iniciais. Hoje eu tenho um pensamento mais
liberal, mas não tão liberal ao ponto de a gente colocar em risco a nossa competitividade e a nossa indústria brasileira. Então essas coisas nós vamos ter que discutir da melhor forma possível. O que eu disse ao presidente do Banco Central hoje, eu falei, a gente não pode querer construir um país competitivo pelo telhado. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos vai ser o senador Plínio Valério, do PSDB. A primeira sessão do colegiado está marcada para a próxima terça-feira. De Brasília, Levi Guimarães. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se recusa a responder questionamento do PSOL sobre um encontro fora da agenda com representantes de empresa de armas. Integrantes da diretoria da Taurus teriam sido recebidos pelo ex-juiz antes da edição do decreto que flexibilizou a posse de armas. O PSOL solicitou, via Lei de Acesso à Informação, os registros de entrada e saída no Ministério de representantes da empresa. Moro cobrou o direito à privacidade e a assessoria do Ministério informou que ele não se encontrou com Sérgio Castilho Esgrilo Filho e Salésio Nunes, os representantes da Taurus. Um general brasileiro vai integrar o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, voltando para a defesa da América Latina. Ao fazer o anúncio, o almirante americano Craig Feller declarou que os Estados Unidos querem inimigos que temam seu país e amigos que façam parcerias, o que seria o caso do Brasil. Listou como ameaças a interesses americanos 6 países: Rússia, China, Irã, Cuba, Nicarágua e Venezuela. A polícia prende 5 acusados de narcotráfico em Itajaí, Santa Catarina. São 3 homens e 2 mulheres que tinham cerca de R$50 mil em diferentes moedas. Também estavam com armas e drogas e equipamentos usados para o tráfico. A polícia apreendeu com eles uma quantidade ainda não informada de crack e maconha, 2 contadores de cédulas e ainda uma balança de precisão. E a Prefeitura de São Paulo não mudará o carnaval de rua após morte em meio à folia no ano passado. Reportagem de Marcelo Matos. Olá. O Carnaval de Rua de São Paulo terá 556 desfiles. A Prefeitura apresenta a festa como democrática e descentralizada, que incluiu 29 das 32 subprefeituras, bairros mais distantes, numa programação oficial com 516 blocos, que começa dia 23 de fevereiro e se estenderá até o dia 10 de março. São Paulo se prepara para o maior carnaval da sua história. 12 milhões de pessoas são esperadas. Em 2018, um jovem morreu eletrocutado. Agora, em 2019, a Prefeitura resolveu assumir toda a gestão da folia de rua. O secretário das subprefeituras, Alexandre Modonese, explica que o patrocínio de R$16 milhões vai bancar a estrutura. O ano passado nós tínhamos uma empresa que organizava o carnaval pelo patrocinador. Esse ano a gente mudou o modelo da licitação e nós temos um patrocinador que depositou dinheiro na prefeitura e nós, através da SPTURES, através da Secretaria de Saúde, da Segurança Pública, do CET, SP Trans, todos nós estamos organizando o carnaval da cidade. Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, participava do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, quando foi vítima de um choque elétrico ao encostar num poste na Rua da Consolação. Agora, o monitoramento será realizado com drones. Retiramos as câmeras que foram instaladas, que possivelmente foi aonde teve descarga, ainda existe uma investigação em curso, e nós passamos a usar drone, que é mais seguro, e a gente não tem o problema de ter nenhuma energização promovida aí para nenhuma câmera. Isso faz com que a gente consiga ter agilidade para seguir vários trajetos e não corra risco. Estamos repensando também como colocar a logística das grades, que um motivo do jovem ter falecido foi a grade. Com isso a gente conta também com a experiência que a SPTURES tem. Ela organiza a Marcha para Jesus, Parada Gay, o Réveillon da Paulista, e que todos os anos acontece sem nenhum problema. O carnaval de rua será desenvolvido em 300 trajetos, sem a Avenida 23 de Maio, após a superlotação em 2018, e pela primeira vez na Avenida Marquês de São Vicente.
Prévia para a CPI de Brumadinho, a Câmara promove audiência com autoridades e moradores que voltam a atacar a Vale. A comissão parlamentar de inquérito já foi autorizada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, e terá 120 dias para investigar o rompimento da barragem. A tragédia de 25 de janeiro, em Minas Gerais, causou a morte de ao menos 160 pessoas e mais de 195 estão desaparecidas. O coordenador do movimento dos atingidos por barragens, Tiago Alves da Silva, declara que o modelo de mineração da Vale gera mortes. Dos 20 rompimentos de barragens no mundo, pelo menos nos últimos 30 anos, 7 foram no Brasil e 7 em Minas Gerais, todos gerando desabrigados e quase 400 mortos desde 1987. Denunciar a Vale, denunciar esse modelo de mineração, que é um modelo que gera morte. O coordenador do movimento dos atingidos por barragens, Tiago Alves da Silva, lamenta a influência da Vale no Estado brasileiro. O procurador-geral de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonê, reconhece que as autoridades foram lenientes depois da primeira tragédia em Mariana. Nós procuramos adotar uma postura diferente daquela que foi adotada quando da tragédia do crime ambiental e humano de Mariana. Porque as instituições, cada um dando o melhor de si, passaram a atuar de forma um tanto quanto não organizada, digamos assim. Além do procurador-geral de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonê, o prefeito de Mariana também esteve na Câmara nesta quarta-feira e pediu ajuda aos parlamentares. Duarte Júnior cobrou o apoio do Congresso Nacional às cidades atingidas pelo rompimento de barragens. Qual a diferença de tratamento com um município com o outro? Teremos perdas no ICMS e isso dificulta muito, sim, as manutenções de serviços essenciais. Mariana perdeu, em 3 anos da tragédia, 210 milhões de reais de suas receitas. E é necessário que a Câmara possa acompanhar, que os deputados federais possam cobrar, que não aconteça o que aconteceu em Mariana. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, representou na sessão o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, que não pôde comparecer à Câmara. O major dos bombeiros de Minas Gerais, José do Carmo Barbosa, destaca que não existe prazo para o fim das buscas. Então, em cada quadrante de 125 metros por 125, nós temos uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, 2 caminhões para fazer a remoção do barro e uma equipe com cães. Até esgotarmos todas as possibilidades, o Corpo de Bombeiros estará presente. O major José do Carmo Barbosa lembra que 11 estados deram apoio aos bombeiros de Minas Gerais. Além de uma CPI na Câmara, o Senado também deverá instalar uma comissão para apurar a tragédia em Brumadinho. Nesta quinta-feira, o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, é esperado às 10 horas na comissão externa de Brumadinho, instalada pelos deputados. Os parlamentares também contam com a presença do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Froner Boca. Ainda falando sobre o desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral de Governo, Gustavo Bebiano, agora o comentário de Vera Magalhães. Agora, a depender do que disse o presidente Jair Bolsonaro na sua entrevista à Record, e é o que começou, martelando ao longo do dia o seu filho Carlos, depois com o endosso do próprio pai, Gustavo Bebiano tende a cair hoje. Ele foi chamado de mentiroso. Bolsonaro determinou a abertura de um inquérito ao qual recomendou pessoalmente ao ministro Sérgio Moro que cuide da situação, ainda levou o Moro para o olho do furacão da crise e disse que quem for flagrado nisso daí vai voltar às suas origens. Um processo de fritura assim pelo Twitter e pela TV não parece ser compatível com a permanência do ministro no cargo. Afinal, Bolsonaro e o filho chamaram reiteradas vezes Bebiano, que foi presidente do PSL ao longo da campanha, responsável pelo desembarque da família Bolsonaro e de seus aliados no PSL, foi chamado de mentiroso reiteradas vezes. Teve inclusive um
áudio de conversa sua com o presidente vazado oficialmente pelo filho do presidente, eu acho que não reúne mais nenhuma condição política de ficar. Ele, no entanto, já disse que não pedirá demissão. Tem dito, a quem conversa com ele, que não sairá pela porta dos fundos do Palácio. E hoje, em entrevista ao Estado de São Paulo, começa a distribuir de leve ainda alguns recados. Diz que foi graças a ele que uma situação jurídica que poderia inviabilizar a campanha dos candidatos do PSL aqui de São Paulo foi resolvida. Era uma pendência judicial, as candidaturas chegaram a ser suspensas, a de Eduardo Bolsonaro, a do Major Olímpio, a hoje deputada Joyce Hasselmann, e ele disse que foi graças a seu esforço pessoal, seu empenho, que foi montada uma estratégia jurídica de defesa e essas pessoas puderam ser candidatas e depois eleitas. Então o Bebiano vai dando mostras de que não pretende deixar barato os favores que fez à família Bolsonaro e aos aliados de Jair Bolsonaro ao longo de todo o tempo. O próprio Bolsonaro, logo depois de eleito, demonstrava bastante gratidão por Bebiano, dizia que devia uma parte de sua eleição a ele, tanto que mesmo com a antipatia de Carlos Bolsonaro para com ele, que já durava ao longo da campanha, ele virou ministro inclusive com assento no Palácio do Planalto, graças a essa gratidão do pai. Mas agora, com 15 dias de internação e Carlos Bolsonaro sendo a presença mais constante ao lado do presidente, essa antipatia parece ter sido também impregnada no próprio Jair Bolsonaro, que no áudio vazado trata Bebiano com desdém, diz que não vai falar com ele, depois submete o ministro à fritura retuitando ataques ao auxiliar feitos pelo filho e, por fim, culmina com aquela entrevista em que ele praticamente demite o ministro em rede nacional. Os desdobramentos ficam para hoje, os dois não se falaram ainda pessoalmente, mas o fato é que Bolsonaro praticamente selou a carta de demissão de Gustavo Bebiano com 44 dias de governo, sendo que desses 15 ele ficou fora de combate no hospital. Agora, Vera, quais são os riscos dessa crise política desencadeada pelo caso Bebiano? O que vai acontecer se ele cair realmente, como você está dizendo? O que vai acontecer no governo? Vamos lembrar a origem dessa crise, pelo menos desse episódio, né? A origem eu já acabei de dizer, é mais antiga, diz respeito a uma antipatia entre Carlos Bolsonaro e Bebiano na campanha. Mas qual foi o estopim dessa crise? Foi a denúncia feita pela Folha de São Paulo de que existe um laranjal no PSL. Tem 2 casos, né? 2 casos, eu digo 2 sessões. Tem 3 casos em Minas Gerais, sessão do ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, e um caso mais estridente, mais eloquente em Pernambuco, que é a sessão eleitoral do presidente do PSL, Luciano Bivar. Luciano é o dono do PSL, Thiago. Ele apenas cedeu a presidência do partido temporariamente para Gustavo Bebiano ao longo da campanha, como condição para o embarque de Jair Bolsonaro, de 2 dos seus filhos e da entourage toda de deputados e hoje deputados, então candidatos no partido. Então ele saiu por um tempo, deixou Bebiano no comando para comandar a campanha do Jair Bolsonaro, mas manteve lá os seus prepostos e depois retomou o mando no partido. Na verdade, ele é dono do partido, não é presidente. Então, mesmo as pessoas que estavam ali no comando dos outros cargos eram ligadas na origem a Luciano Bivar e não a Gustavo Bebiano. Esse repasse de 400 mil para uma candidata de Pernambuco, a candidata era ligada a Luciano Bivar, as gráficas eram ligadas a ele, a primeira reportagem da Folha falava: Luciano Bivar criou uma candidata laranja em Pernambuco. Só que isso tudo está sendo solenemente ignorado pela fritura ali da família Bolsonaro, porque o alvo é o ministro que é desafeto do filho. Então você tem aí uma crise que fere totalmente a institucionalidade. Você tem o filho do presidente atuando ativamente para destituir um ministro, usando um áudio do pai vazado numa rede social, algo que deixou o setor de inteligência do governo de cabelo em pé, porque não se vaza conversa reservada do presidente. Os generais, inclusive, têm pedido para Bolsonaro não deixar áudios gravados no celular, no WhatsApp, mas o presidente segue ignorando essa recomendação. Você tem aí o ministro
ministro da Justiça sendo trazido como uma espécie de árbitro de briga política para o centro desse furacão, porque não cabe a Bolsonaro determinar que a Polícia Federal abra um inquérito e que o ministro da Justiça o acompanhe pessoalmente. Isso fere aí a institucionalidade e a separação que se espera que a Polícia Federal tenha da Presidência da República. Por fim, os militares estão muito preocupados com essa mistura entre família e governo. Eles acham que isso não pode dar em boa coisa. E a outra consequência possível é que, diante da bagunça que vai se abater no PSL, não tenha dúvida que pode haver uma diáspora aí de deputados desse partido. Eduardo Bolsonaro já preparava a criação de uma outra legenda para abrigar o núcleo duro do bolsonarismo. Isso deve se intensificar caso o PSL vire aí um laranjal a céu aberto. E agora Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Em novembro de 2018, falei em vídeo, em tom de ironia, que Jair Bolsonaro deveria dar a todo o seu entorno um dos velhos e bons conselhos do poderoso chefão. É aquele que Dom Vito Corleone dirige em forma de bronca a seu filho Santino, que havia dado com a língua nos dentes durante uma reunião com outros mafiosos. Aspas, nunca mais diga a ninguém de fora da família o que você está pensando. Fecho aspas. Carlos Bolsonaro, filho de Jair, diz ao mundo inteiro nas redes sociais o que está pensando. Foi só eu lembrar ontem aqui que ele já falou até que pessoas próximas desejam a morte do pai, que ele voltou a soltar o verbo no Twitter. Dessa vez acusou o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, de ter mentido ao declarar que falou 3 vezes com o presidente pelo WhatsApp. A reação implacável de Carlos só escancarou que a matéria do Globo com a declaração banal de Bebiano já afirmava em seu penúltimo parágrafo. Aspas, um dos mais próximos aliados de Bolsonaro durante a campanha, Bebiano é desafeto do vereador Carlos Bolsonaro, filho mais próximo do presidente. O parlamentar carioca seria o responsável por advogar junto ao pai para que Bebiano tenha menos poder no governo. Fecho aspas. Depois de chamar de mentira absoluta a declaração do ministro, Carlos publicou um áudio enviado pelo presidente a Bebiano, no qual Bolsonaro afirma que não vai falar nada além do essencial com ninguém porque está se recuperando da cirurgia. O vereador afirmou então que, aspas, não há roupa suja a ser lavada, apenas a verdade. Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo Globo como disse que tratou. Fecho aspas. É aí que mora um aparente problema de interpretação de texto. Carlos não especificou o que entendeu da matéria, nem da declaração de Bebiano, mas o assunto mencionado pelo jornal como sendo aquele tratado pelo ministro com Bolsonaro era, na verdade, o cancelamento da viagem de ministros à Amazônia a pedido do presidente. O resto da matéria é que faz referência ao repasse de dinheiro do fundo partidário do PSL a uma suposta candidata laranja de Pernambuco, mas isto nada tem a ver com o conteúdo da conversa citada entre os dois. A confusão aumentou à noite com a entrevista de Jair Bolsonaro à Record. Questionado sobre a treta de Carlos com Bebiano, o repórter disse que saiu em parte da imprensa que o presidente teria telefonado de dentro do hospital para tratar das denúncias contra o PSL. É mentira, respondeu Jair, que ainda defendeu eventual demissão de quem for culpado. Logo se espalhou que Bolsonaro estava endossando o filho e desmentindo Bebiano, que ainda declarou que não pretende pedir demissão. Mas o presidente, na verdade, só negou ter tratado de laranjas com o ministro, sem esclarecer se falou com ele sobre outros assuntos citados pelo Globo, como a viagem à Amazônia. Se Santino fosse Carlos, talvez Dom Corleone tivesse de aprimorar seu conselho. Nunca mais diga a ninguém de fora da família o que você está pensando, principalmente se leu o que não estava escrito no jornal. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Juíza diz que ex-assessor de Donald Trump mentiu a promotores que investigam se a Rússia interferiu ou não nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Amy Berman Jackson afirmou que Paul Manafort não falou a verdade sobre a relação com um sócio que teria laços com a inteligência russa. A juíza também destacou que o ex-chefe de campanha de Trump mentiu sobre um pagamento que recebeu por meio de um comitê político e ainda sobre outra investigação em curso. Ela disse que vai levar as mentiras em consideração quando for proferir a sentença de Paul Manafort, que nega ter faltado com a verdade.
A atual safra de soja de Mato Grosso do Sul deve ter queda de mais de 12% em relação ao previsto. A Conab atribuiu a baixa a 2 períodos, em dezembro e janeiro, com alta temperatura e baixa umidade. Se confirmado o prognóstico, será a menor colheita das últimas 3 temporadas. Na safra de 2017-18, a produtividade foi quase 80 sacas por hectares. Agora, espera-se 52,5. O Carnaval de Rua mostra vigor em cidades em que a festa era ofuscada pelo Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. Mais de 500 blocos desfilarão pelas ruas da capital mineira, envolvendo mais de 4.500.000 pessoas. A partir desse sábado, BH terá 23 dias de folia, uma festa 20% maior que a de 2018. A programação da Prefeitura de Belo Horizonte inclui 8 palcos com shows gratuitos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta prender nesta quinta-feira 20 suspeitos de ligação com a maior milícia em atuação no estado. A operação, batizada de Volante, cumpre 18 mandados de busca. Também houve fiscalização de bens da quadrilha. A quantia era estimada em 5 milhões de reais, em sua maioria na forma de imóveis em condomínios na Zona Oeste carioca. Um dos alvos é Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele é irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, herdeiro da Liga da Justiça, milícia que atua na facção ou na porção oeste do Rio e também em pontos da Baixada Fluminense. Os dois são considerados foragidos. Até às 9:30 da manhã de hoje, um suspeito havia sido preso, ele e Márcio Gomes da Silva, conhecido como Pará. Eles ainda respondem coletivamente por organização criminosa, além de outros crimes específicos para cada um, como extorsão, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e agiotagem. A gente segue girando a nossa reportagem agora, Natasha Mazaro. A Organização Mundial da Saúde reforçou as recomendações de vacina contra a febre amarela a estrangeiros que viajam ao Brasil. Com o risco de mais uma onda da doença, o comunicado busca informar os países sobre surtos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Para a OMS, os casos da doença em humanos notificados de julho de 2018 a janeiro de 2019 no estado de São Paulo e também os casos registrados no Paraná, especialmente da morte de macacos, marcam o início de uma terceira onda da doença no país. O informativo também aponta risco de progressão do surto em direção às regiões Sudeste e Sul. Desde dezembro de 2018 foram confirmados 36 casos de febre amarela em 11 cidades do país, com 8 mortes. Segundo a OMS, a recomendação vale para estrangeiros que planejam enviar para áreas consideradas de risco para a circulação do vírus. Os únicos estados brasileiros sem a recomendação são Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A vacina deve ser dada 10 dias antes da viagem e os estrangeiros também devem levar consigo os certificados internacionais de vacinação. Apenas uma dose da vacina é suficiente para garantir imunidade e proteção ao longo da vida. Agora 11h57, termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sequência, você que nos acompanha pelo rádio fica com a programação esportiva da Jovem Pan. Vai começar o Camisa 10 aqui no YouTube. Você acompanha no canal Jovem Pan Esportes. Bom dia, até mais.